Olá, eu sou o professor André Arruda de Matemática e trouxe uma dica aí legal para você de estatística descritiva, das propriedades das medidas de posição, a principal delas a média, e das medidas de dispersão ou de variabilidade, tá? Então a principal medida de posição de tendência central, a principal delas é a média aritmética. E essas outras duas são as medidas de dispersão. Eu destaco, né, entre todas o desvio padrão e a variância, tá? Existem as propriedades dessas medidas. E aqui eu trouxe para você um quadro resumo dessas propriedades, tá? Se você tiver a oportunidade de reproduzir esse quadro, mas entenda que ele resume muita coisa. Então, se você tomar todos os elementos de um conjunto de dados, todos os elementos do conjunto de dados, dados isolados, por exemplo, né? O que acontece se a cada um desses conjuntos você somar uma constante? O que vai acontecer na nova média? Vamos supor que você tenha 10 dados, né? 10 informações, 10 valores. Você encontra a média aritmética desses valores, só somar e dividir pela quantidade. O que acontece se você a cada um desses valores você somar ou multiplicar uma constante? O que vai acontecer na nova média ou no novo desvio padrão e na nova variância? Esse quadro resume o que a gente chama das propriedades dessas três medidas, tá? Então, se você somar uma constante, a nova média também vai ficar somada a essa constante. Vamos voltar a esse exemplo mental. De 10 valores, vamos supor que você encontre uma média de valor 5. E a cada um daqueles 10 valores você soma 2 unidades, por exemplo. A nova média vai ser 5 mais 2 também, 7. Você não precisa refazer o cálculo. Você já sabe, porque essa propriedade, essa constante também vai ficar somada à nova média. Então é isso que esse quadro resume. Se você somar, a nova média também vai ficar somada. E o que acontece com o desvio padrão e a variância por consequência? O desvio padrão, né, ele é a raiz quadrada da variância. Somar uma constante não vai alterar o novo desvio padrão e a nova variância. Veja o quanto é importante essas propriedades. Evita você ter que fazer muito cálculo para você chegar numa consequência que você já sabia. Então a soma, ela não interfere nem o desvio padrão, nem a variância. Agora, se você multiplicar uma constante ao invés de somar, a nova média também vai ser multiplicada, assim como o desvio padrão, só que pela constante em módulo, né? Se for, por exemplo, valor negativo, vai ser positivo. Agora, a variância ela também fica alterada, só que ela é multiplicada pelo quadrado dessa constante. Ou seja, a multiplicação altera as três medidas. A média é alterada, o desvio padrão também é alterado por esse valor em módulo e a variância desse valor ao quadrado. A soma só mexe, só altera a média, não altera as outras medidas de posição de dispersão. Ok? Esse quadro resume o principal muito cobrado em prova. Trouxe para você uma questão da área fiscal dessa instituição, a Fundação Getúlio Vargas, né, para concurso aí de semestre do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de fiscal de rendas. Né? Eu reduzi um pouco o enunciado para nos ganhar um pouquinho de tempo, mas em resumo é isso aqui, a média, a mediana, que também é uma medida de posição, e a variância das idades aí de um grupo de pessoas são respectivamente 34, 35 e 24. Vamos resumir rapidamente então. Ele trouxe que a média é 34, a mediana ele trouxe que vale 35 e a variância ele trouxe que é 24, tá? Duas medidas de posição, de tendência central e a variância, tá? Bom, daqui a 10 anos, esses valores eram relativos a idades de um grupo de pessoas, daqui a 10 anos, é como se eu somasse 10, uma quantidade de 10 a cada uma das idades, porque o tempo vai igual para todo mundo. Ou seja, em resumo, se eu somar um valor que é 10, o que vai acontecer com a nova média? Nós já vimos que a nova média também vai ser somada, então a nova média vai ser 44. E a mediana, como são valores, né, que tem uma relação também com média, também é afetada pela soma. Agora, nós vimos que a variância ela não é afetada pela soma, assim como o desvio padrão. Então a variância ela continua sendo 24. Então, respectivamente, porque a pergunta era respectiva nessa ordem, a alternativa que trazia é 44, 45 e 24. É a alternativa da letra C, a resposta está aqui elencada. Ok? Então bastava que você soubesse, mesmo que entre as alternativas, né, você ficasse na dúvida entre os dois valores da mediana, você acertaria porque é a única que contempla entre a média e a variância é a letra C. Então, em resumo, o que eu quero dizer para você é o seguinte das propriedades daquele quadro, voltando a falar, média,
a soma só afeta a média e o desvio padrão e a variância não. A multiplicação afeta as três, com detalhe que a variância, esse valor é ao quadrado, ok? Em resumo, muita informação, mas de grande valia, isso é muito cobrado em prova, as propriedades dessas medidas, ok? Forte abraço e até a próxima.